eu nunca fumei na frente dos meus pais, mesmo com a idade que eu tinha. Eu sempre tive o respeito pelo meu pai e pela minha mãe. Eu não fumava na Uhum, frente deles. uhum. E eu evitava de fumar, também não fumava na frente da minha filha, mesmo ela pequenininha, né? E essa Uau. vez que eu tive uma recaída e voltei a fumar, ela começou a chorar. Falou, pai, mas você não tinha parado de fumar? Aí teve uma vez que eu fui dar uma bronca nela, ela falou, que moral que você tem para dar uma bronca em mim? Você fuma. Você não tem moral nenhuma para me dar uma lição de moral. Então, Lilian, aí me pegou, entendeu? Teve uma vez que eu resolvi parar de fumar. Fora o nascimento da minha filha, né? Eu estava na casa da praia, eu chamei uns amigos para fazer um churrasco e eu comprei 2 maços, um para o sábado e um para o domingo, porque fumante, você fica apavorado, né? Se acabar o cigarro, você Não. sai no meio da madrugada para ir comprar cigarro, comida não. Aí, quando deu umas 10 da noite, eu fui pegar o cigarro, fumar, abrir o maço para pegar o cigarro e não tinha nenhum. Eu tinha fumado os 2 maços. Então, das 2 da tarde às 10 da noite, eu fumei 2 maços de cigarro. Aí eu fiquei assustado. Uhum. E a gente nem percebe, Eu né? não Vai. percebia, eu achava que eu tinha fumado um maço, mas eu tinha fumado 2 já. Uhum. E Aí eu aí? falei, não, eu preciso parar, porque senão eu vou morrer, a minha vida vai. Eu não quero dar trabalho para minha esposa, para minha família, sabe? Então, foi a melhor atitude que eu tomei na minha vida. Foi a partir desse momento que eu procurei vocês. A maior felicidade, uma das maiores felicidades que eu tive na minha vida foi me libertar do cigarro. Bem-vindo à live do Feliz Não Fumante, uma conversa com alunos do programa SVE Online para parar de fumar, que se libertaram do fumo de forma fácil e sem sofrer. E hoje eu estou aqui recebendo Cláudio Ritti. Cláudio, seja muito bem-vindo a essa live. Obrigado, Lilian, boa tarde. Agradeço o convite e estou à disposição para todos os esclarecimentos aí. Legal. De onde você está falando, Cláudio? Então, eu sou de São Paulo, né, capital, mas eu estou morando no interior do estado. Estou morando agora em Indaiatuba, Gostoso interior. próximo de Campinas, né? Legal. É. Cláudio, eu vou começar pela pergunta básica que eu sempre faço para os alunos da SVE nessa live. Cláudio, você conseguiu se libertar do fumo de forma fácil e sem sofrer com o método SVE? Consegui, Lilian. Eu fumei, eu tô com 47 anos, né? Eu comecei a fumar aos 18 anos, em 1994, e eu fumei durante 25 anos. E aí eu conheci o método e antes eu havia tentado parar inúmeras vezes e não consegui. E com o método eu consegui. É impressionante. Já faz 5 anos que eu parei de fumar. Maravilha. É. Você sabe que a ideia de parar de fumar fácil e sem sofrer, ela é desafiadora para muitos fumantes, porque durante todas as nossas vidas, a gente tenta parar de fumar e para a grande maioria esmagadora dos fumantes não foi fácil, foi sofrido. Então, parar de fumar fácil e sem sofrer chega a ser algo inconcebível na cabeça de um fumante. Ele acha que tem que sofrer para parar de fumar. E quando você ouviu falar pela primeira vez que era possível parar de fumar fácil sem sofrer, sem remédio nenhum, só com um curso, qual foi a sua reação? O que que você pensou quando você, Cláudio, ouviu isso pela primeira vez? Então, me deu muita curiosidade, né? Por isso que eu fui atrás, pesquisei, mas eu vi alguns amigos falando que tinha tentado adesivo, laser, e estamos fumando cada vez mais, né? E eu já estava meio que decidido a parar de fumar há algum tempo. Eu falei, preciso, e não estava conseguindo, Lilian. Tanto que eu fui até numa psicóloga e ela também não conseguiu, porque ela aplicou os adesivos, aplicou outros métodos que não resolveram, né? E aí, como eu morava perto de onde eu morava na região da Lapa, né, que vocês estavam lá, Uhum, naquela época, uhum. falei, nossa, é próximo da minha casa, tudo fácil de ir. E aí eu me inscrevi e tal, e fiz o curso, fiz com o Alberto, você estava lá também na época, né? Sim. E foi um dia que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Foi um dia que mudou a minha vida para sempre, com certeza. É um dia realmente transformador. A gente se revezava, às vezes o Alberto dava para uma turma, às vezes eu dava para Isso. outra, Foi o dia que e eu caí com o Alberto aquele dia, mas você estava presente, né? sim, não, eu sempre estou nos É, bastidores. sempre.
Mas você parou no primeiro seminário, né? Foi no primeiro seminário. Naquela época, eu dava a maioria do segundo, sempre tive um xodó muito grande pelo segundo, eu estava o segundo. E meu filho era pequeno, então o segundo É. era mais curto, dava para cuidar dele. E se você tivesse ido para o segundo, você tinha pego a mim. Ah, com certeza, Mas não parou tenho no primeiro, dúvida. que bom, Parei no ótimo. primeiro, mas foi um dia assim que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Foi o dia da É, libertação, né? Porque foi uma sementinha dentro da nossa cabeça que é impressionante esse método. É impressionante. Para mim foi muito eficaz, assim, porque você tem que sacar na primeira. Às vezes tem pessoas que não pegam na primeira, entendeu? tem. Mas se você. É assim, se você sacar na primeira, você para de fumar na hora. É impressionante. Eu saquei na primeira, mas você sabe o que eu falo, Cláudio? Às vezes a pessoa saca na segunda, saca na terceira, tá tudo bem. Por isso que o Allen fez em 3, porque é um vício que às vezes ele cria uma resistência um pouquinho maior, a gente vai lá, pá, e pega na segunda ou pega É, na terceira. eu, Mas é bom, né? Você parou na é, primeira, beleza. eu tenho alguns amigos que fumam ainda, então não foi, para mim não foi fácil, assim, porque a nossa geração, por exemplo, via aquelas propagandas do cigarro, Hollywood, Marlboro. Meu, o meu maior ídolo é o Ayrton Senna, ele correu no maço de Marlboro, entendeu? Então Pra são mim coisas igual. assim. Lembra do John Exatamente. Player Special? Lembra É, aquele então, aquela Lotus preta? é, Eu achava então, lindo aquilo, era lindo aquele carro, então, mas era charmoso. um maço de cigarro, ele estava correndo no maço de cigarro, né? Então, Exatamente. para nossa geração, assim, era status, era poder, era chique, né? Era tudo ilusão, porque vocês mesmos falavam no curso que o cigarro é a maior armadilha que o homem e a natureza fizeram juntos. Isso. E é difícil de sair. Quando você entra, por isso que precisa de ajuda, porque não vai ter sofrimento. Tem pessoas que Não. conseguem parar com o método tradicional, tá, mas sofrem, né? Com esse método do Alan, que vocês são os terapeutas da Easyway, é espetacular, é sensacional. Não, sozinho, enquanto eu tentei sozinha, não rolou. Foi aterrorizante. Eu subia Então. pelas paredes. E com o método, realmente, foi ridículo. É, e Faz eu, por, diferença. e eu, por exemplo, eu sempre associei o cigarro à balada. Tem pessoas que associavam o cigarro a trabalho, e eu não. Eu chegava no fim de semana e falava, nossa, graças a Deus, chegou o fim de semana. E aí era. E aí os anos foram passando, eu fui ficando mais velho, e o problema, Liliano, era a ressaca do cigarro. Porque eu ia para um churrasco, para balada, fora a ressaca da bebida, o pior era a ressaca do cigarro. Então É verdade. eu tava ficando 2 dias na cama, não estava aguentando mais, Uau. sabe? E estava me fazendo mal, porque eu sempre fui um cara assim, sabe? Sempre fiz esporte, sempre fiz academia, sempre mantive meu peso, sabe? Sempre fui um cara muito vaidoso, assim, também, com, não só com a aparência, mas com a saúde, sabe? Sim. E estava me atrapalhando, eu tava já me sentindo, o meu pulmão estava doendo, queimando, assim, sabe? E aí eu fui diminuindo, eu sei que não resolve diminuir também. Eu lembro que o Alberto me falou, e você falou daquele cigarro especial, que é muito pior o cigarro especial do que um cara que fuma 2 maços por dia. Porque às vezes eu ficava o dia inteiro sem fumar, mas eu ficava, meu, quando eu chegar em casa, eu vou tomar aquele banho e vou fumar aquele cigarro. Mas você sabe que as pessoas que fumam menos, elas têm um monstrão maior. Parece Esse foi o meu meio caso, Lilian. contraditório, né? Esse foi o meu caso. Porque quando você fuma menos, o cigarro realmente fica mais especial na tua cabeça. É aquele cigarro que nem você falou, é o da balada, é o prazer, né, Então. cria essa associação. Não, e Mas depois, quando a minha filha nasceu, eu e minha esposa, nós não saíamos muito de casa, né? Porque é difícil você sair com o nenê. E nós tínhamos uma varanda no nosso apartamento na época com churrasqueira, e ela fumava também. Então, uhum, então nós dois, chegava sexta-feira, era o dia, entendeu? Chamava uns amigos, se não tivesse cigarro não era uma coisa boa, entendeu? E é tudo uma ilusão. Eu deixei de viajar, porque eu vou viajar para quê? Eu vou ficar na varanda lá na minha casa fumando. Eu vou ser mais feliz lá do que viajar. Então o cigarro, além de ser uma prisão, é algo que te tira tudo. Tudo que é bom da tua vida ele te tira, tudo.
É um dos piores vícios que tem. Então, por isso que eu sempre falo com meus amigos, assim que eu converso, eu falo de vocês, falo, vai lá no Easyway, conversa com a Lilian, usa o método, porque vocês não sabem o quanto que é bom. A maior felicidade, uma das maiores felicidades que eu tive na minha vida foi me libertar do cigarro. Isso é aquele dia da felicidade de que a gente sente depois de uns dias que você está livre dele, sabe? É indescritível, Lilian. Acho que você sentiu isso daí também. É uma libertação. Ele restringe a nossa vida em vários sentidos. Isso que você falou de viajar, de não querer fazer mais nada, né? Não queria E fazer quando mais nada. Não queria e fazer cada mais vez nada. mais que você não pode fumar em lugar nenhum, você não vai nem querer ir em tal lugar, sair em tal lugar, então ele acaba restringindo sua vida, né, Então, fora tudo de ruim com mais que ele traz. certeza. E o método é tão bom, mas tão bom, que eu parei de beber também. Eu bebia socialmente, né? Uhum. Mas eu usei o mesmo método da Easyway para parar de beber, você acredita? E consegui. Sim, 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 porque existe, inclusive em Londres, eles fazem o seminário para parar de beber. Tem o livro Stop Drinking, né, do Allen. O método tem muita lógica que se aplica a outros vícios também. Então, Inclusive, eles têm para jogos, para quem é viciado em jogos. No Brasil, a gente se especializou só no vício em nicotina, né? uhum. Mas o método, eu acho que você aplica ele para muitas coisas na vida. E é isso mesmo. Não foi só para eu parar de beber também. Foi para eu parar de fazer outras coisas assim também que não estavam legais. Eu consegui com o mesmo método. É impressionante. Que Viu? bacana. Eu Eu não falo para sabia meus. disso. Eu acho que em Londres, na Inglaterra, o Allen eles deveriam considerá-lo como um santo lá, porque o que Eu ele sempre fez, falo, ele merecia um prêmio Nobel, pelo eu amor de acho, Deus, eu acho que, eu acho. olha, porque foi um anjo da guarda que baixou nele lá para ele ter tido essa ideia. O cara tem que ser muito inteligente, meu. O cara tem que Tem, ser tem. muito bom, Sacadas sabe? dele. Quando eu não conheço Londres, mas quando eu for para lá, com certeza eu vou visitá-lo lá, onde ele está guardadinho lá. Eu sei que ele está lá no céu, mas vou fazer questão, porque, olha, é impressionante. O cara era muito bom. A Easyway tá lá no mesmo lugarzinho, visita lá, vai ser muito legal, eles vão gostar de saber. E o seu primeiro contato com o método Easyway, como é que foi a primeira vez que você fala assim, método Easyway, que pintou aí, apareceu na tua mão, da onde veio? Me conta Então, aí. apareceu assim, eu estava já querendo parar de fumar. E Uhum. eu comecei a procurar na internet, mas a primeira coisa que eu achei foi o livro. Isso, livro também. Foi o livro. E aí, junto apareceu vocês, né? Que era uma terapia, vocês aplicavam um método. Mas você sabe que a maioria das pessoas vem aqui para o curso e nunca nem ouviu falar do livro do Allen, mas eu também cheguei através Hum. do livro. Só que o livro, assim, não foi suficiente para mim. Eu Não, é confesso aquilo que eu te que falei. O livro é como você, o curso é como se você estivesse na escola e aplicando a prova. O livro é se você estivesse estudando em casa, você fez uma leitura. Você tem que conciliar os dois. uhum. Fazer o curso é muito melhor, não tenha dúvida, mas o livro é um complemento, entendeu? Eu O recomendo, livro é um método, né, tá né? lá, né, aquilo, Então, tá lá. Mas não tem o acompanhamento, não tem o suporte, isso faz uma diferença realmente. O e professor quando, corrige os é, erros. e aí foi engraçado que quando a gente fica, porque assim, quando a gente fuma, a gente tem medo, porque é um desafio parar de fumar, né? É um desafio, e dos grandes, não é? Você sabe que você vai, quando a gente não conhece o curso, na sua cabeça, você sabe que você vai sofrer. Com Então as certeza. pessoas, você fala assim, eu marquei uma viagem agora para o final do ano, eu vou esperar passar aquela viagem, e aí depois eu penso em parar de fumar. E você vai fazendo isso sempre. Aí depois de 20 anos você está ainda, não, eu vou viajar para lá, porque o que eu vou fazer naquele lugar sem fumar? Não vai ter graça nenhuma. Nunca é a hora. Parece que todos os dias serão segunda-feira para o fumante, entendeu? Sempre vai ter uma Então a desculpa. gente vai adiando, vai dando desculpa. E engraçado que quando eu estava já decidido, quando nós chegamos lá, eu acho que as outras pessoas que fizeram o curso também estavam apavoradas, assim. E depois, no curso lá, que quando era presencial, assim, você pode fumar, pode. E a gente não entendia nada, né? E depois só no final que você sabe. Então, assim, eu acho legal isso, porque se vocês falassem que não pudesse fumar, ninguém faria o curso.
De jeito nenhum. Não, ficar privado Allen era muito inteligente. Então. Fuma, fuma, você não está preparado ainda, quando você estiver pronto, a gente vai falar: "Agora você pode apagar seu último Então, cigarro". por isso que esse método ele funciona, porque ele não fica todo mundo já sabe que você vai morrer de câncer, vai 1000 problemas, que é um veneno, e o método ele fala por que que você começou a fumar, e não por que que você deve parar de fumar. E é isso que eu saquei de primeira e na hora, assim. No meio do curso eu já sabia que eu ia parar de fumar, entendeu? Uhum. Então foi muito bom, muito interessante, assim. Muito bom você É, ter tido essa percepção, muito bom. Você realmente trouxe para si o método e funcionou, isso é é. maravilhoso, né. E você disse que você fumou 25 anos, né, Cláudio? Então, eu assim, na minha casa ninguém fumava. Meu pai Tá. fumou, mas quando eu nasci ele parou de fumar, porque ele tinha muitas dores de cabeça, né. O único que fumava era meu avô, meu nono, que era italiano, né, tanto que ele morreu de câncer. Ele parou de fumar com 76 anos, William. Morreu com 83, mas sofreu muito, muito, muito. Teve efizema, câncer no pulmão, né. E aí, o que que aconteceu? Eu lembro que meu primeiro cigarro que eu comprei foi o Gudan aquele de cravo. Então, Uhum, as fábricas de cigarro, eles pegam as crianças, eu era uma criança, né? Eles me pegaram, porque quando você fuma, eu não cheguei a fumar um cigarro normal a primeira vez, eu fumei esse Gudangaran, cara, de cravo. E era uma delícia, o gosto dele, né? Ele camufla a nicotina, né? pra disfarçar, claro. É, para disfarçar. Aí eu peguei carta, às vezes, em São Paulo, nas bancas, vendiam esse cigarro de cravo. Às vezes não era nem padaria, era banca de jornal. E eu saía para dirigir à noite, porque meus pais não sabiam que eu fumava. Eles, nossa, seriam, para minha mãe, ela nunca imaginaria que eu ia fumar, entendeu? Porque não era da. Eu era um cara sempre certinho, tudo direitinho, né? Só que o que aconteceu depois? Eu peguei exército. Eu virei militar e aí lá você fica meio que preso no começo. Eu fiquei um mês sem sair do quartel, que é o período de instrução, né? E você Uhum. vê o pessoal mais antigo fumando, todo mundo fumando, e lá me deu não uma depressão, mas eu fiquei meio. Eu queria, algo que me lembrasse balada. E o que era que me lembrasse balada? Era o cigarro. Só Uhum, que não tinha cigarro de cravo lá. Eles vendiam. Eu lembro que o primeiro cigarro que eu comprei foi o Camel. Lilian, quando uhum. eu acendi o cigarro, assim, pelo amor de Deus, que coisa horrorosa, né? Como é que você pode viciar numa coisa horrorosa daquela? Mas a partir do momento que eu coloquei aquele primeiro cigarro na boca, eu nunca imaginava que eu ia ficar 25 anos com ele na boca. E ele me pegou, meu. Porque eu falava, não, vou fumar só um hoje, amanhã eu já. E cada vez eu fui fumando mais, né? E Todo aí mundo cai nessa. eu falo para minha filha todos os dias. Hoje em dia, é assim, eu acho que é algo que vocês devem estar muito preocupados, porque a nossa geração foi pega pelo cigarro tradicional, né? Mas hoje em dia tem esse cigarro eletrônico, né? Isso daí é complicado para garotada. Então O vape é uma praga. a indústria do cigarro, eles estão evoluindo para tentar pegar agora a molecada que está aí, né? Sim, é triste isso, muito É. triste. E o Muito tratamento triste. o método seria o mesmo do que para um cigarro É o tradicional? mesmo, Cláudio, É, porque é tudo vício em nicotina e no fundo a enganação é igual. Você vê o Juul, isso tudo que eles fizeram e bota gostinho de frutinha, te pegou o cravo, né. é, Hoje em dia tem baunilha, é, sabor de menta, de bubble gum, sabor de bala de chiclete de mascar. 1000 saborzinhos e coloridinho, eles pensam que é um brinquedo, eles não sabem onde estão entrando. é. A gente também não sabia Não, onde estava parece, entrando. parece que estão fumando um pendrive É, lá, pelo amor de é, Deus. e é muito colorido, Agora, eu não sei se é verdade, dizem que faz 100 vezes pior que o cigarro é, tradicional. muito mais nicotina, eles ficam mamando aquilo o dia inteiro. Então eles recebem uma carga de nicotina, assim, insuportável, eles estão começando a ter problemas de pulmão com 18 anos de idade, é um negócio assustador, vão parar em hospital, E assim, eu vejo o governo. Aqui no Brasil é proibido, né? Mas eu não sei como eles conseguem trazer. Não sei se são por site, tudo contrabando, né? contrabando, Então, claro. e E tem que aqui no continuar Brasil. proibido mesmo. Eu sei que tem aquela coisa de que quando você proíbe, o pessoal quer mais. Eu sei, mas eu acho errado oficializar, Ah, eu opinião também acho, modesta eu minha. concordo, Então, concordo. é errado, então não vamos pôr.
Tem eu contrabando? Então vamos concordo. resolver o contrabando. É diferente. E é triste, eu acho que não tem que oficializar mesmo. A indústria do tabaco está fazendo agora aí um abaixo-assinado para liberar em nome da liberdade. Olha só, a liberdade, olha o que eles usam. É Não, irônico, né? eles fazem de tudo para pegar. Agora eu ouvi dizer, não sei se é verdade que lá na Inglaterra, eles vão proibir as pessoas de fumarem. Mas vai ser, eu não sei se você viu isso daí. A partir de determinada idade que você Isso, nasceu, determinado ano, você não pode mais comprar cigarro. Já acho que foi na exatamente. Nova Zelândia que começou isso, já Começou, passou essa né? lei. Aham. Só que assim, o da Nova Zelândia foi assim, acho que é Nova Zelândia, começou assim, é só para cigarro convencional, não é para cigarro eletrônico. Eu falei: Então, mas aí, "Ah, é então, sacanagem, né". Bom, a gente nunca sabe quem que está por trás, né, se de repente as indústrias do tabaco é que estão orquestrando isso, porque a gente é manipulado de várias formas, né, para que só tenha cigarro, eletrônico, porque a tendência é realmente o cigarro convencional, dessa queima que a gente conhece a vida inteira, acabar. E só vai ter uhum, cigarro eletrônico, até mesmo pela pressão da própria sociedade, que não aguenta esse cheiro, e aí vai ser mais fácil de conviver com o não fumante, que sim, parece que é inócuo, mas não é, é terrível, faz mal, vicia, é tudo igual. pelo amor Por de isso Deus. por isso que o método se aplica a tudo, porque é tudo vício em nicotina. Uhum, Então a lógica entendi. é Tá. para isso. Uhum. Mas é terrível isso, agora o que vinha declinando, 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 começou a reverter a roda e agora vai começar a subir, subir, subir com essas gerações novas. Então, Tudo que você conquistou, tudo que você ganhou, eles estavam perdendo terreno, eles tinham que se reinventar, né, conseguiram. uhum. É triste isso. E estão É pegando as muito crianças. triste, com certeza. É difícil, né, Lilian? Não, é triste, o meu filho, né, eu fico falando para ele: "Olha, pelo amor de Deus, se cuida, não põe o primeiro na boca", né, mas ele diz que os amiguinhos dele já experimentaram. A minha filha também. A minha filha também. A minha filha tem 14 anos. Tá? Uns 2 anos atrás falou, pai, tem umas 4, 5 lá na minha classe que fumam esse cigarro eletrônico aí. Na balada, é a mesma coisa que era para você, quando você era jovem, é para eles hoje também, porque é chique, porque é legal, porque eu vou parecer adulta, né, eu faço o que eu quero, não vou obedecer meus pais, aquela coisa da independência que o jovem começa a ter quando é adolescente, de querer se reafirmar perante a turma, parecer legal. Continua tudo igual, Cláudio, não mudou nada. Você sabia que não agora, mas quando ela, daqui uns 2, 3 anos, eu vou falar para ela fazer o curso da Isway, mesmo nunca tendo fumado, porque para prevenir. Eu acho que é legal também vocês fazerem isso, sabe? Mesmo principalmente para incentivar os adolescentes que nunca fumaram, para ver, para não fazer essa besteira, Para sabe? não cair na armadilha. É, porque esse Falar vape com os veio pais aí que já para fizeram o ficar. curso, falar, ó, talvez seja legal teu filho também fazer o curso, entendeu? Para não ter que Para dar uma imunizada. ela fará o curso, mesmo nunca ter, se Deus quiser, nunca vai fumar, mas para imunizar, para alertar, Exatamente. entendeu? Para Eu alertar. eu botei para o meu filho, para imunizar mesmo, para entender. Eu acho que seria uma ideia legal para vocês também fazerem isso, sabe? Sim, eu tá nos meus planos fazer um programa para jovens, específico Então, para jovens. É uma linguagem um pouquinho diferente da linguagem que a gente uhum. usa para os adultos, porque precisa se adaptar um pouco ao mundo deles, mas o método continuaria o mesmo. Eu não sei por que, que o governo também, eu acho que lá em Londres, na Inglaterra, até usaram, mas eu não sei porque é aquilo que você falou, pode ser até interessante para eles, né? Mas por que, que eles não usam esse método né, para ajudar a reduzir o tabagismo, né? Quem você está falando? Não, os governos, pega o governo brasileiro, por que, que não pega você, Lilian, com o método Easy para fazer uma campanha, usar esse método também para pessoas mais carentes, talvez, para o próprio governo usar esse método para as pessoas pararem de fumar. Cláudio, se eu te contar uma coisa, Hum, você você vai cair de queixo para trás. A gente fez uma tentativa com gente mais carente, que que não tinha conhecimento de quem a gente era, tá. E foram muitas pessoas que foram inscritas, eles atuaram como seres mais passivos, digamos assim, porque você não, você procurou a gente, você teve a atitude de: "Não, eu vou lá e eu uhum, vou me inscrever". Então é gente que foi encaminhada, tá, via governo,
E isso foi lá na pandemia do Covid também que a gente fez. Foi uma coisa beneficente que a gente fez, eu nem espalhei muito. E aquela turma que foi encaminhada para receber de graça o programa por meio do governo, eu tive muita dificuldade com eles. Por quê? Porque eu falava: vem aqui, vamos marcar o webinar. Nem respondiam e-mail. Você ganhou o negócio de graça, isso aqui custa quase R$ 4.000. Você ganhou de graça, venha. Eu não sei se não entendiam, eu não sei se não acreditavam, eu não sei, eu só sei que daquela turma toda, nenhum veio, Incrível, né? nenhum. Aí, porque eu já sabia, porque desde que quando a gente começou em 2012 a atuar, eu fiz esporadicamente para algumas pessoas que não podiam pagar gratuitamente Sim, e não valorizavam igual. Eu acho que quando você se compromete financeiramente, quando você tira dinheiro do bolso, quando você às com vezes até certeza. se sacrifica para pagar, é outra coisa. É, É outra coisa. E quando você recebe dá de mais graça, valor, né? imagina você tá andando, você recebe um negócio de graça. Usa, não usa, É. joga fora. Foi mais ou menos isso. Eu fiquei chocada. Eles não sabiam o que estava na mão deles. Não, e eles Eles também, como eles não, desperdiçaram. como não tem tanta informação também, eles Não não tem informação. acreditam, sabe? Então eu falei, acabou, nunca mais. Eu não dei de graça mais para ninguém. Porque eu me desgastei muito e ninguém veio. E para mim foi uma decepção muito grande. Porque você tem uma coisa maravilhosa na mão, você quer ajudar. Puxa vida. E quem está do outro lado não está valorizando, Não, então você fala: "Não, chega". Aí foram experiências que não são muito boas. Teve uma vez, vou até te falar, teve um cliente nosso que parou de fumar no programa, foi logo no comecinho, ele veio antes de você veio em 2016, né, você vai fazer 7 anos e meio que você parou de fumar. 2016. Ele 2016. veio antes de você, a gente começou em 2012, eu não sei se foi 2013, 2014, foi mais no comecinho. Mas ele ficou tão encantado, era uma pessoa de posses, ele era uma pessoa rica. Ele Uhum. ficou tão encantado, ele parou no primeiro também. Aí ele virou para mim e falou assim: "Lilian, eu vou dar isso aqui de presente para o meu motorista". Falei: "Uau, legal", foi a primeira pessoa que fez isso, que deu de graça, né. Uhum. Aí ele deu para o motorista dele, marcamos, tal, ele veio, eu estava bem no comecinho como terapeuta. E eu dei uma sessão exclusiva só para ele, único. Não fez Único, em né? grupo Tá, não, único. tá. Pessoalmente, tete Uhum. a tete. Aí fui fazendo, você sabe, faz as pausas, volta, fumo Sim. naquela época tinha que descer o elevador, era um prédio Aham. lá em Perdizes, prédio comercial, eu descia, fumava, voltava, descia, fumava, voltava, tal. Quando chegou na última pausa, que você estava preparado, você sabia que você ia fumar o último cigarro da sua vida, você tinha tirado o dia para isso, lembra? Uhum. Lembro. Ok. O patrão dele não avisou ele que ele ia fumar o último cigarro da vida dele. O que aconteceu? Eu falei assim, chegou na última pausa, eu falei assim: "Agora vai lá embaixo, desce, fuma seu último cigarro e volta". O cara ficou branco, ele gelou. Ele falou assim: "Não, não, não, mas como é que é isso?". Eu falei assim: "Você vai, fuma seu último cigarro, seu patrão não te falou que isso aqui era um seminário para parar de fumar?". Ele achou que era uma palestra de malefício do fumo, eu não sei o que ele achou na cabeça dele. Quando eu Uhum. falei: "Você vai jogar esse maço fora ali naquele aquário", lembra o aquário de cigarro? Lembro. Você jogava? Então, você joga seu maço de cigarro lá, você fuma seu último cigarro e depois você vai ver como você vai se sentir. É para você ficar ótimo. Ele desceu, só que ele nunca mais subiu. Ele não retornou? Puxa Não, vida, hein? ele não voltou para terapia de relaxamento. Aquilo me arrasou. Aquilo acabou comigo, porque eu era novinha, eu estava Aham. começando, Não, e eu você falei assim: nunca mais "Meu esqueceu, Deus". né? Não, Você não nunca mais. esqueci. E foi o único que fez isso. Teve um outro caso, mas não foi similar a esse, assim, mais de 1000 e poucos alunos, foi o único. E ele nunca mais voltou, e eu falei com o patrão dele, eu falei assim: "Olha, ele foi embora, eu tenho que te falar, porque eu fiquei chateada, você não avisou a ele e tal?". Enfim, foi uma saia justa, ele ficou chateado também, porque ele queria ajudar o funcionário dele a parar de fumar, ele estava muito agradecido ao método. Ele pagou para o funcionário dele e o funcionário dele jogou fora essa chance. Que Então coisa, eu hein? acho que quando você não tira dinheiro do bolso, você não se Com compromete. certeza, é complicado. Se ele tivesse parcelado,
no carnezinho ali. Ele ia valorizar o que ele estava recebendo ali. Eu tenho certeza disso hoje. Eu sou eternamente Hum, grato a você e o Alberto, viu? Eu fico muito chateado quando eu ouço algumas coisas uhum. no Instagram, alguém fazendo alguns comentários tendenciosos. Eu fico extremamente chateado e Eu não irritado, lembrava disso. porque eles Eu não eu conhecem as vejo. pessoas que vocês são. Porque, claro, tudo na vida a gente estuda, aprende, e se é teu método, é teu ganha-pão, você tem. É isso aí. E às vezes tem pessoas que falam muita besteira, sabe, por aí, sabe, Lilian? Né? Ah, porque tem que pagar, então, tá vendo? Não sei o Sim, quê, então o negócio não deve ser tão bom assim. isso dói, Aí, mas ah, eu já estou acostumada, mas eu Cláudio. sempre te defendo, viu? Eu sei, É, você é nosso fã, você está viu? sempre lá, eu sou agradecida, Então, eu sempre vejo o carinho que você tem pela gente. Mas isso tudo, esse negócio do tem que pagar, faz parte de uma mentalidade absurdamente errada do fumante, e é meu papel incansável corrigir isso, porque a pessoa paga pelo cigarro, paga pela escravidão. Então se ela quer se libertar, ela tem que pagar pela libertação. eu assim, a gente tem uma casa na praia e tem a menina que trabalha muitos anos com a gente lá, né? Uhum. Que ela limpa a casa, tudo. E ela fuma demais, ela já tá beirando 60, né? E aí eu falei, vou pagar o curso para você. Ela não quis. Ela não quis. Eu comprei o livro para ela, ela não lê. Ela fala, tá lá Não guardado, falo para entendeu? você que eles não Não adianta. valorizam? Aí eu falei, ó, o dia que você tiver, junta dinheiro, que aí você vai dar valor. Por isso que eu tô concordando com você, porque é isso que acontece mesmo. É Olha, incrível. Cláudio, se você não dá de presente, pelo menos, tá bom, ajuda ela, paga metade, tudo bem, mas ela tem que pagar alguma coisa, senão Então, não vai dar certo. Ela não vai valorizar, ela não vai frequentar. Não, eu acho que a pessoa tem que botar a mão no bolso, não, você tá opinião certa, tá minha, correta. porque não valoriza. Hum. E você falou que essa psicóloga que você foi te botou adesivo, né, Ela me deu um Champix, se eu não me remédio para eu engano. tomar, acho que era esse. Ela me deu É, remédio, mas não é aquilo que vocês sempre falavam. Você está alimentando o monstro, né? Você tem que cortar a nicotina do teu corpo, porque lógico. o problema físico passa depois de 24 horas, 48 horas. O problema é psicológico. Então, quanto mais nicotina você, através dos adesivos, você tiver colocando dentro do teu corpo, é pior, o sofrimento vai ser pior. Não é isso? Mas o que que você sentia? Você colocava adesivo, aí tentava parar de fumar. O que que você sentia Não, eu de tentei de ruim? tudo. Eu colocava adesivo, aquele chiclete horroroso lá, com Horroroso. nicotina. Não adiantou nada. Não, Mas o para que que mim, você sentia? Você ficava com mau humor, você ficava nervoso? ficava nervoso, ficava muito nervoso. É isso aí. Ah, porque aí comprava caixinha de babalu, chiclete. Nada daquilo adianta, nada adiantava. Nada adiantava. Não, realmente. Então é pior colocar. No meu caso, e vocês sempre. Na minha opinião, é muito pior você colocar ou aqueles adesivos ou aquele chiclete de nicotina. É pior. Sim, não resolve o Não problema. resolve. Não Não resolve. resolve, O não problema resolve. é a cabeça, é aqui. E cada uma dessas vezes que você tentava e não conseguia, como você se sentia por dentro? Ah, me sentia derrotado. Me sentia derrotado e porque o cigarro, ele te dá aquela euforia, né? Quando você dá aquele primeiro trago, tudo é legal, assim, pro fumante, né? Mas quando você tá no cinzeiro lá que ele tá terminando, bate aquela depressão, né? Bate aquela tristeza. Então, o cigarro ele te dá um pouquinho, muito menos do que aquela pessoa que nunca fumou na vida, por exemplo, né? A nicotina é terrível, porque ela te tirou tudo e te devolve um pouquinho, e você acha que aquilo já é o máximo para tua vida, né? É a maior ilusão, né, a gente É uma aprende ilusão, isso é uma no armadilha, método. né, Lilian? É aquela armadilha que nós comentamos. Quantos cigarros você fumava por dia, Cláudio? Então, eu nunca passei de um maço, mas assim, Lilian, eu sei que eu fui diminuindo, eu sei que não tem nada a ver, mas como estava me fazendo muito mal, eu fui diminuindo. Pô, no final eu estava fumando eu fumava 2 maços por semana. Um maço durava da segunda à sexta e no fim de semana eu fumava um maço.
Mas assim, teve uma vez que aí que eu resolvi parar de fumar. Fora o nascimento da minha filha, né? Eu estava na casa da praia, eu chamei uns amigos para fazer um churrasco e eu comprei 2 maços, um para o sábado e um para o domingo, porque fumante, você fica apavorado, né? Se acabar o cigarro, você Não. sai no meio da madrugada para ir comprar cigarro, comida não. Aí, quando deu umas 10 da noite, eu fui pegar o cigarro, fumar, abrir o maço para pegar o cigarro e não tinha nenhum. Eu tinha fumado os 2 maços. Então, das 2 da tarde às 10 da noite, eu fumei 2 maços de cigarro. Aí eu fiquei assustado. Uhum. E a gente nem percebe, Eu né, não vai. percebia, eu achava que eu tinha fumado um maço, mas eu tinha fumado 2 já. Uhum. E Aí eu aí falei, não, eu preciso parar, porque senão eu vou morrer, a minha vida vai, eu não quero dar trabalho para minha esposa, para minha família, sabe? Então, foi a melhor atitude que eu tomei na minha vida. Foi a partir desse momento que eu procurei vocês. e quando você reduzia, o que o Allen fala, né, aquela lógica de você ficar mentalmente dominado pelo cigarro, né, você reduz, você fala assim: "Não, eu quero reduzir porque está me fazendo mal", você fica espaçando os cigarros, Isso. né. Como é que você se sentia espaçando naqueles períodos que você espaçou eles para Era, tentar. então, o sofrimento era maior, porque eu esperava aqueles cigarros especiais, Hum, entendeu? Eu não, porque a pessoa que fuma muito, ela não lembra, ela fuma tanto, mas eu que estava fumando menos, eram os cigarros especiais. Eu detesto o hum, cheiro de cigarro, eu não invejo ninguém eu sinto que eles têm inveja de mim, porque eu tenho muitos amigos que continuam fumando. E eles falam, Cláudio, como é que você conseguiu, além de não fumar, você não está bebendo, mas eu falo, cara, vai fazer o curso lá, meu. Eu passo o telefone agora lá da Easy Way. E eles ficam só adiando, entendeu? Falou, meu, quando vocês fizerem esse curso, que vocês vão parar de fumar, vocês vão ver o tempo que vocês perderam. Vocês não têm noção do que é bom voltar, é aquela sensação de criança, que a gente esquece, porque todo mundo começou a fumar muito cedo, né? Então, Lilian, por exemplo, eu tenho um apartamento no interior, eu tenho casa na praia. Só de pensar que eu ia parar de fumar, eu quase vendi meu apartamento lá que eu tenho um apartamento em Serra Negra, né? Que é montanha, aqui no interior de São Paulo, há muitos anos. E o que eu vou fazer em Serra Negra sem fumar na minha varanda lá? Então, o cigarro é tudo uma ilusão, assim, que. E hoje, sem o cigarro, eu gosto muito mais de ir para lá. Muito com mais. Até aquele certeza. friozinho na barriga, o cigarro. Olha, Lilian, é complicado, né? É uma porcaria isso aí. Viu? Estraga com a vida de todo mundo. Com certeza, a gente curte muito mais a vida sem o cigarro, e quem está Muito do outro lado mais. às vezes não consegue enxergar. Não enxerga, não enxerga. E ó, Mas me hum, tem que ter muita coragem também. Tem que ter coragem de procurar vocês. Não pode ter medo. Porque quando a partir do, após durante o curso, após vai perder todo o medo, perde todo o medo. O medo vai embora. Vocês deixam nós fumantes, ex-fumantes, tranquilos ali no curso, e você vai captando, vai entendendo e o medo passa. isso, uma das coisas mais brilhantes É, do método, eu acho que é a remoção do medo, e eu falo para as pessoas: "Está com medo? Pega o medo, bota debaixo do braço e vem para cá", é, porque se você esperar o medo ir embora para poder ir para o curso, você vai fumar o resto então, da vida, porque o medo faz parte do vício, está atrelado ao é, vício. É a desculpa é a forma que o vício faz para se perpetuar dentro de você, é criar esse medo. Então você com não pode esperar o certeza. medo ir embora, você tem que usar um método para remover esse medo. Então, é Isso realmente mesmo. sozinho não dá. E Cláudia, eu queria te perguntar uma coisa, alguma vez você se sentiu constrangido diante de alguém por não ter conseguido parar de fumar? Então, é assim, eu nunca fumei na frente dos meus pais. Mesmo com a idade que eu tinha, eu sempre tive o respeito pelo meu pai e pela minha mãe. Eu não fumava na Uhum, frente deles. uhum. E eu evitava de fumar, também não fumava na frente da minha filha, mesmo ela pequenininha, né? Uau. E essa vez que eu tive uma recaída e voltei a fumar, ela começou a chorar. Falou, pai, mas você não tinha parado de fumar? Aí teve uma vez que eu fui dar uma bronca nela, ela falou, que moral que você tem para dar uma bronca em mim? Você fuma. Você não tem moral nenhuma para me dar uma lição de moral. Então, Lilian, aí me pegou.
entendeu? Por isso que eu resolvi fazer o curso e atacar de todas as maneiras esse meu vício para eu parar de fumar. E como era a sua vida antes de você conhecer o método Easy Way? Então, eu estava perdendo as esperanças, né? Porque a gente que é fumante, a gente acha que vai parar quando quiser, e não é bem assim, né? Depois a gente vê que é muito complicado, que não é fácil e depois que eu conheci o método, ficou tudo mais fácil. Mas antes eu não tava, porque como eu já tinha usado esse método de ir numa psicóloga, com adesivo, com chiclete, né, de nicotina, e não deu certo, eu fiquei bastante preocupado. E você se sentia discriminado diante da sociedade por ainda fumar antes de vir pra Então, gente? é assim, eu achava, mesmo sendo fumante, eu achava um absurdo fumar dentro do avião. Eu achava um absurdo ter num restaurante uma mesa do teu lado, assim, reservado para fumante. Eu não gostava dessas coisas, mesmo sendo fumante, entendeu? Então, assim, eu ficava preocupado com o vizinho de cima do meu apartamento, sabe? Eu ficava preocupado, eu fumava, será que o cheiro de cigarro está indo lá? Então, eu sempre fui um fumante preocupado, assim, sabe? E eu achava assim, por exemplo, na minha época, quando ia para danceteria, esses lugares, podia fumar lá dentro. Depois, eu peguei pouco, assim, que fizeram aquela lei que era que só podia fumar num fumódromo a céu aberto, né? Uhum. Eu me sentia assim, eu chegava naquele fumódromo, naquela fumaça. Pô, você saia lá de dentro ouvindo uma boa música, para ir naquele fumódromo, aquele cheiro nojento, e ficava lá no meio. Aí eu me sentia constrangido, mesmo do lado dos fumantes ali. Me senti um idiota ali no meio deles. E diante de você mesmo, uma pessoa que buscava hábitos saudáveis na vida, que gostava de se cuidar, como você se sentia com essa contradição? "Pô, eu gosto de coisa saudável e eu fumo". Como Então, que mas era aí, Lilian, mas era o dentro de vício. você? Era o vício. Eu caí dentro da armadilha e eu achava que ia conseguir, não conseguia sair. Eu não conseguia sair do buraco. Porque mesmo tendo hábitos saudáveis, assim, mesmo sendo uma pessoa determinada, eu não conseguia. Eu não conseguia. E se não for, ó, eu juro para você, se não fosse o método Easy Way, eu acho que eu estaria fumando até hoje. Eu não teria conseguido sair sozinho. Vocês jogaram a cordinha lá dentro do buraco e eu saí dela. A escadinha, viu? Vocês jogaram a escadinha para eu sair de lá. Um dia jogaram a cordinha pra mim também. É, então. É. Me conta uma história ligada ao fumo que marcou sua vida antes de você conhecer o método Easy Way. Você se lembra de alguma história, assim, com fumo na sua vida que te marcou? Em relação a eu fumar, assim, É, tipo assim, fumar escondido no banheiro de um avião, sei lá, qualquer Ah, com coisa que certeza. te marcou, assim. A gente fez uma viagem num cruzeiro, bandeira americana, e não podia fumar. Tinha uns fumódromos dentro do navio, né? Do cruzeiro. Foi um cruzeiro no Caribe e tal. E só que eu e a minha esposa ia fumar na varanda, né? Tanto que eles ficavam bravos, né? Mas a gente fumava escondido. Imagina se a gente naquele cruzeiro fumante, imagina. A gente fumava sempre, parecendo duas crianças fumando na varanda lá na cabine do navio. Escondido. Escondido, escondido. E pegaram? E o camareiro, então, o camareiro, eu lembro que ele era tailandês, né? E ele falava, seu Cláudio, para de fumar, fumando na varanda, porque eles falam inglês, mas os americanos são tão precisos assim que eles colocavam até os camareiros falando em português, entendeu? O jornalzinho que via para nós era inglês e português, né? Então, mesmo ele sendo tailandês, ele falava português. Vai tomar multa, seu Cláudio, fumando escondido na varanda, entendeu? E não tava nem aí, minha esposa. Não, imagina. Paguei uma fortuna aqui para não fumar aqui na varanda da cabine. É impressionante, Lilian. É. E você sentia medo por continuar a fumar? O quanto esse medo Sentia. mexia com você? Eu queria saber quais eram os seus medos se você continuasse a fumar e não conseguisse parar?
Nossa, eu tinha medo de acabar com a minha vida, morrer jovem, né? Ter uma doença terminal, dar trabalho para minha família. E eu não estava conseguindo mais andar de bicicleta. Eu sempre gostei muito de jogar futebol. Pô, jogar futebol, acabava, eu ia fumar um cigarro. Isso aí não tem uma coisa assim, sabe? E eu sempre tinha essa ansiedade de pensar que eu ia morrer jovem por causa de uma doença ligada ao cigarro. E eu parando de fumar, eu com certeza não ia morrer jovem, entendeu? Uhum. Porque o cigarro, claro que a gente pode ter outras doenças, mesmo pessoas que não fumam, né? Mas o cigarro, pelo amor de Deus, aumenta muito a chance de você ter uma doença, né? Tanto do coração, do pulmão, AVC. Mas isso não ajuda a gente a parar, né, esse medo todo. Exatamente, exatamente. Por causa do vício, né? Assusta, Você não assusta, vê as mas pessoas não que estão lá ajuda. na Cracolândia, no meio da sujeira, tudo. E pessoas que já tiveram alguma coisa na vida, elas não têm nada, vivem no meio da sujeira lá. E, e não conseguem sair de lá. O cigarro, para mim, é igual o crack. É igual o crack. Você não consegue sair se você não tiver ajuda. Mas é interessante você fazer essa comparação, porque tem gente que fica chocada: "Não, você vai comparar cigarro com crack", mas o pior é que quando a gente olha para o crack, a gente enxerga muito claramente o vício numa droga. Quando a É, gente olha para o cigarro, a gente enxerga ele como um hábito socialmente aceito e não é, então, é um não vício é. numa droga Aquele também, e fumódromo muita da gente não se balada e a toca. Cracolândia lá, para mim, é a mesma coisa. Claro que o grau lá é Sim, deplorável, né? Mas é um vício igual. É um vício igual. a única diferença é que uma é uma droga socialmente aceita e a outra não, É, a outra não. É isso mesmo. mas é tudo vício em Né? droga. E acho importante isso a gente colocar para o fumante, porque ele: "Nossa, eu não sou um viciado assim". É, é sim. E se você comparar o Cláudio de hoje com o Cláudio fumante, como é que é a tua vida hoje depois de ter parado de fumar com o curso? O que que mudou? Eu evolui muito, Lilian. Muito. Depois que eu parei de fumar, eu fiquei muito mais confiante. Tudo começou a ir melhor na minha vida, sabe? A minha relação com a minha esposa, sempre, eu tô com ela há 20 anos, sabe? Mas esses últimos anos que os dois pararam de fumar, tá muito melhor, sabe? É claro que de vez em quando a gente lembra, sabe, algumas coisas, assim, pô, aquela lembra, isso que aconteceu no Cruzeiro, de fumar escondido lá, né? Eu tô muito orgulhoso dela ter parado de fumar, sabe? Porque ela me ajudou também, que não era fácil eu estar ali. Eu tinha certeza que nunca mais ia fumar por causa da Isway, né? E depois desse dia 20 de julho de 2019, e vendo ela fumar, ficava triste por ela, mas ainda bem que ela parou. E eu evolui muito, em todos os sentidos, sabe? Em todos os sentidos. A gente tem vontade de viver cada vez mais, o amor cresce dentro de nós, o cigarro, até o amor dentro de nós, ele tira, entendeu? E eu tento também tentar conversar, porque assim, os meus amigos fumantes, senão a gente acaba se tornando uma pessoa chata, sabe? Porque eu já fui fumante. É duro você estar num lugar e o cara ficar falando na tua orelha, pô, para de fumar. Você acaba se tornando uma pessoa inconveniente, entendeu? Sim. Agora, é assim, quando eu vejo que a pessoa tá meio balançada, eu já passo o teu número na hora. Eu passo o site, né, de vocês, falo, ó, o dia que você tiver, faça que nem eu. O dia que você tiver confiança, determinação para parar de fumar, você liga lá para a Lilian da Isway, que você vai parar de fumar. Eu gosto de E eu falar sou um uma exemplo coisa, vivo, tá? Eu sempre lógico, vou, Lilian, eu sempre vou elogiar vocês. Sempre. obrigada, Sempre eu obrigada. falo bem de vocês. Sempre. Eu tenho o Alan como um santo e vocês como os apóstolos, entendeu? Que divulgam a mensagem dele. É, a gente é instrumento, né, do método. Então, eu E sempre vou lembrar de vocês como pessoas que salvaram minha vida. Não estou brincando com você, tá? obrigada, isso é muito bonito de É de ouvir. coração Obrigada. mesmo. Vocês Eu salvaram a sei, minha vida. eu sei, até me emociona. É. Eu acho que uma das coisas que eu gosto de falar, que leva a pessoa muito a pensar, é falar assim: "Ok, você pode estar em dúvida, vou, não vou, tal".
O que você tem a perder por tentar? Se você se abrir e ouvir. Você quer sair de lá e continuar a fumar? Fuma. Quero ver. Vamos lá. Topa, né? Então, quando você desafia a pessoa, peraí, eu vou ter liberdade. Se eu quiser, depois eu posso continuar a fumar? Pode, não vou tirar nada de você. Sabe qual é a minha opinião? Eu acho que o fumante, ele tem sempre aquela cabeça de adolescente para o cigarro. Porque como nós começamos a fumar adolescente, quando a gente é adolescente, o que, que é? A gente é feito de aço, acho que nunca vai acontecer com a gente. Sim. E o fumante, na minha opinião, tá? Não sei se eu tô certo, ele tem essa cabeça de adolescente quando fala de cigarro. Não, isso aí vai acontecer comigo. Ele tem. Imagina, Você tem entendeu? razão. Porque é aquilo que eu vou te repetir. Quando você começa a encher o saco dele com o cigarro, ele fica louco. Porque na cabeça dele a melhor coisa que tem na vida dele é o cigarro. Uhum. Né? Então, por isso que eu vou repetir, por isso que eu admiro vocês, porque não é, olha, meu, não é brincadeira, hein, meu? Não é brincadeira. Fazer uma pessoa parar de fumar não é brincadeira. Mas é um know-how que a gente adquiriu, É. né? Tem uma frase que meu diretor fala que eu adoro. Ele fala assim: o fumante decide parar de fumar quando o medo de continuar a fumar é maior que o medo de parar de fumar. Correto, tem toda a razão. O medo de continuar a fumar é maior. Mas não tem que ser assim. Você pode parar enquanto está tudo bem. Você não precisa esperar ficar doente. E essa coisa de, isso vai acontecer com os outros, não vai acontecer comigo, a doença, né? É mais uma das artimanhas Não, do Lilian, vício. eu há 3 anos atrás, tinha um engenheiro que trabalhava comigo, cara super inteligente, sabe? Cara assim, eu sempre falando, e ele fumava 2 maços de cigarro por dia. 59 anos de idade. Ele chegava para mim e falava, não, porque eu tenho depressão profunda, o cigarro me ajuda a não ter essa depressão. Eu falei, você tá ficando louco. Eu falava para ele, Monstrão. você é tão inteligente, cara. E falava de vocês, falava de vocês. Aí, infelizmente, um dia tocou o telefone na minha casa, era a namorada dele, falando que ele estava passando muito mal, ele pediu para que eu fosse na casa dele. Fui lá, ele estava meio tonto, assim, tinha desmaiado, fui no hospital com ele, tudo. Infelizmente, ele veio a falecer, ele teve um AVC e não saiu do hospital, sabe? 59 anos. Ele morreu por causa do cigarro. Sabe? Um cara super inteligente, super, assim, um cara forte, assim, sabe? E ele não conseguiu, entendeu? Então, eu sempre penso nele, sabe? Quando as pessoas não conseguem parar de fumar, assim. Porque ele podia estar aí com a gente, né? E... Que desperdício. E eu sempre falando de... Ele não eu ainda falei para ele, eu falei, se quiser eu te ajudo a pagar, eu pago para você. Não paga não, Cláudio. Paga pelo menos metade, ele tem que te Não, eu botar a falei, mão no eu te bolso. ajudo a pagar, tudo. Infelizmente ele faleceu e ele eu tenho certeza que foi por causa do cigarro. Porque ele fumava 2 maços por dia, Lilian, sabe? Uma Eu luto coisa muito para incrível assim evitar que para esse mim. tipo de coisa aconteça. Então, É triste, é triste. Não volta, né? Como você bom, se sente hoje, Cláudio? então, me sinto uma pessoa muito feliz, muito confiante. Vou repetir, evoluir em todos os sentidos, né? Espiritualmente também sou uma pessoa muito melhor. Eu passei a gostar muito, já amava viver, né? Hoje então, sabe, eu criei hábitos assim muito saudáveis, sabe? Então, pelo fato de eu ter parado de beber também, eu vou dormir cedo, acordo cedo, sabe? Claro que quando tem uma festa, eu vou me divertir com os amigos, igual, sabe? Igual. E eu lembro quando eu era criança, que eu via aquela molecada jogando bola na rua, que dava aquele frio na barriga, que você quer ir logo para a rua para brincar com eles. Eu voltei a sentir esse frio na barriga. Isso o cigarro tinha me tirado. Porque quando eu ia fazer alguma coisa, o cigarro tinha que estar junto. Quando eu era criança, o cigarro não existia na minha vida. Uhum. Né? Então vocês fizeram eu sentir o que eu sentia quando eu era criança, para tudo na minha vida, entendeu? Que gostoso. Então, por exemplo, eu vou fazer uma viagem, ótimo. Nossa, eu não vejo a hora de ir, não vejo a hora de viajar. Então, o cigarro nada mais é do que uma ilusão. O cigarro te tira tudo, Lilian, tudo. E te dá só isso aqui, não vale a pena. Não vale a pena. Na realidade não dá nada, né, mas o fumante não enxerga isso.
É que dá aquela euforia no primeiro trago, né? Ah, aquela sensação, mas é a nicotina que vai para o teu cérebro e, né, a dopamina, ativa algum hormônio lá da felicidade, mas sem fumar, mas não dá para comparar a sensação de felicidade que nós sentimos. Não dá para A gente comparar. explica isso tudo dentro do curso Né? que, assim, cai por terra, né. Me conta uma história impactante que você viveu, que marcou sua vida depois de você aplicar o método Easy Way. Uma história. Olha, eu consegui uma história que eu contei toda a minha história para uma pessoa que fumava e ela parou de fumar, sabe? Eu falei de vocês para ela, para essa pessoa, e eu fiquei muito contente que ela parou de fumar assim, sabe? Não sei se foi com sofrimento, porque não fez o curso, né? Mas é isso, e também assim, meu próprio exemplo, assim, de eu ir para lugares que eu posso entrar livre, que eu não sou fumante. Pô, você sabe, tem cinemas na Europa lá que os caras param de fumar, param a sessão do filme para sair todo mundo para fumar. Isso é inacreditável uma coisa dessa, sabe? Os caras param o filme para ir fumar. Eu não sabia que tinha essas É, na pausas. Espanha, né, tem alguns cinemas na Itália acontece isso. Para o Que tem filme e o muito pessoal. fumante ainda na Europa, né. Pelo amor de Deus. Eu fui para Paris no carnaval agora ano passado, tá louco. Os cafés lá fora, principalmente, né? Eu acho que na Europa eles estão fumando mais do que aqui no Brasil, viu? Sim, com certeza, É. com certeza. No Brasil diminuiu o número de Então, fumantes. é uma história assim que eu falo que onde eu vou, eu me sinto super-homem que eu não fumo mais, sabe? Me sinto super bem, assim, né? E muito feliz, assim, confiante, sabe, Lina? Olha, é um sentimento assim de alegria mesmo, viu? E é muito bacana ouvir isso quando você fala assim: "Eu me sinto confiante porque eu parei de fumar". E enquanto a gente é fumante, a gente acredita que o cigarro é um apoio na nossa vida e que dá confiança pra gente. Olha É olha o uma bengala, paradoxo. né? É uma bengala, É. E hoje né? você é muito mais confiante sem ele. Nossa Isso é senhora, fantástico. pelo amor de Deus, eu tomei decisões na minha vida depois que eu parei de fumar, parece que eu acho que se eu estivesse fumando eu não teria tomado essas decisões não, viu? É uma evolução realmente. Com certeza. E depois que você participou do seu seminário, que na época que você fez era presencial, hoje em dia é online, mas é a mesma coisa, né. Quanto tempo levou para você se libertar do fumo, depois de assistir o seu webinar? Assim, a libertação, quanto tempo levou? Ah, na terceira hora, com 3 horas de seminário eu já não tinha mais vontade de fumar. Nem para descer lá para fumar eu tinha mais. E essa transformação é incrível, Não, é né. incrível, é por isso que eu falo, a pessoa se ela for lá concentrada, ela for assim, eu sei que dá medo, dá pavor, mas se ela for determinada a parar de fumar e você pegar o recado que vocês dão, né, entre aspas, você para de fumar na hora. Parece que liga uma chavinha assim, ó. É, comigo aconteceu É isso uma também. mágica, é uma mágica. Não, Viu? você fala em mágica, o pessoal vai É, falar, vai achar que tem coisa é mística por trás. Não tem, impressionante, é é lógica, impressionante. é pura lógica, é pura É lógica, né. impressionante, né? É, funciona. E quando você leu o livro, né, você falou, você foi lá e depois se inscreveu no curso, né, você tinha alguma objeção, algum receio, alguma coisa que te barrava para se inscrever, ou fez você procrastinar? O que passava pela sua cabeça antes de se Então, inscrever no curso? então, a gente tem medo, porque é aquilo que você contou do motorista lá do teu, o motorista que foi embora, né? Sim, aquilo me marcou demais. É, você marca o curso, mas com medo. É estranho, né? Porque Não, na não é tua estranho cabeça, não, faz parte do risco. é assim, você está marcando, você quer eliminar você está querendo eliminar uma coisa na tua vida que para você é excelente. Quem que quer fazer isso? Ninguém, né? Então você fica com medo, mas você sabe que você tem que fazer isso. Então parece que você está indo para uma sessão de tortura, entendeu? É uma tortura fazer aquilo, né? Ah. E na verdade é super prazeroso, porque nossa, vocês deixam super à vontade. Eu lembro que tinha no dia que eu fui lá, tinha uma mulher, né? Ela estava com uma doença grave já por causa do cigarro. Sempre tinha. E ela ia fumar lá, quando vocês liberavam para fumar lá fora,
ela tava assim, sabe, batendo forte, assim, pô, tô aqui porque meu marido me obrigou, que não sei o quê, mas depois eu vi que ela foi ficando mais calma. Mas pro final, do fim da tarde, assim, ela tava melhor. Eu acho que ela conseguiu também parar de fumar. Vai transformando, vai Vai transformando. transformando, é isso. Até quem vem, assim, amarrado, né, porque a É. família botou lá, a gente enxergava a transformação, era lindo de ver. E a gente sabe como a Não, e no pessoa chega de livro, manhã e como ela sai no final do dia. o próprio Alan, ele fala que no casamento da filha dele, pô, ele era padrinho, o casamento da filha, ele saiu do altar para ir fumar lá fora. Pô, você imagina o cara pra, né, sair do casamento da filha para ir fumar. Ele fumava 5 maços de cigarro por dia, né, Lina? E depois ele falava isso com tristeza, né, o casamento da minha própria filha e eu Então, saindo de lá para ter que fumar. Aí é nessas horas que você enxerga o peso do vício sobre você, né. E eu acho importante esse desconforto para o fumante, eu acho ele muito válido, porque enquanto você está só na zona de conforto, parece que está tudo bem. Então quando a pessoa se depara com desconforto, pode ser um desconforto para ela, "Puxa vida, eu sou escravo disso aqui", mas tem um lado positivo, porque te faz se mexer, fala assim: "Eu não quero isso na minha vida, isso. eu quero mudar". Então eu acho que esse desconforto do fumante, de não ficar na zona de conforto de estar fumando e estar achando que está tudo bem, não, não tá. E por você sentir que não tá, é uma coisa muito positiva para você. Porque se você achar que está tudo bem sempre, é como diria a Alice, você É, vai fumar o resto da sua vida, é, não vai ter nem motivação para parar. é. Então, assim, ou você para por. Tem pessoas que param por bem ou param por mal, ou no amor ou na dor, né? Então, mas eu acho que quando a pessoa está doente, assim, é muito pior. Por isso que elas têm que tomar essa atitude o mais rápido possível, Sim, né? O mais sim. rápido possível, para ter a determinação para parar de fumar, entendeu? Ainda mais que elas É. estão ouvindo da sua boca que foi uma experiência prazerosa, que não sofreu, que vai transformando, que vai perdendo medo. Então, é exatamente esses os pilares do método que vai trabalhando isso na pessoa, para que ela ache fácil parar e não sofra. As pessoas que chegavam para a gente, que continuam chegando com doenças, e só a gente sabe aqui nos bastidores o que acontece, a gente não fica falando das Uhum. doenças, mas, são pessoas mais agarradas ao vício. Porque o que que Com vai na cabeça do certeza. fumante? "Não, o dia que eu adoecer, aí eu paro". É, é. Você vai se agarrar mais ao cigarro, porque você tem ele como um apoio na sua vida, e se você está doente, você precisa de um apoio. Quem é o apoio da tua vida? O cigarro. Então a lógica do vício prevalece. Não, E aí eu vi uma precisa de história ajuda. um comediante famoso que já faleceu há muitos anos, eu não vou falar o nome dele em respeito, mas no leito de morte dele, ele fumava no quarto lá no hospital. Eu sei Até, quem é. você sabe quem é, né? Então. Como é que pode uma coisa? Então, aí você tem razão, as pessoas aí que estão enganadas, né? Então tem que tomar atitude antes de algum diagnóstico ruim, tem que o quanto antes para largar essa porcaria. Exatamente. Não tem: "Ah, eu vou fumar só mais um pouquinho". Isso é ilusão do vício. É o Porque você vício está falando fumando, é com um você. veneno, né, Lilian? É um veneno, você fuma veneno. É Mas um o veneno. fumante sabe disso, É, Cláudio. então, Ele sabe disso, ele sabe disso. O que eu gosto de despertar a curiosidade das pessoas: "Poxa, o que que tem lá que ela vai falar que vai mudar minha cabeça?". Então você só tem um jeito de saber, se dando a chance, se abrindo e ouvindo. E o curso está aí para isso, para transformar você. Uma coisa que você acredita que é indispensável na sua vida, se tornar totalmente irrelevante, com certeza. irrelevante em poucas horas. E funciona. Por isso que eu Funciona. trago vocês aqui, porque quando eles ouvem eu falar, às vezes é difícil eles acreditarem: É, "Ah, ela está querendo vender o curso". Quando eles não, ouvem os alunos sim, falarem, é diferente, porque, puxa vida, eu me identifiquei com esse cara, ele fuma, eu sinto o que ele sente, e ele se libertou, então é possível. Então se é possível para ele, é possível para mim também. E eu acho que isso é uma das com coisas mais certeza. bonitas, porque o fato de você estar aqui hoje, você está incentivando pessoas que estão inseguras, como você teve inseguro um dia. Ô, Lilian, E hoje você está você, completamente seguro. ó, Isso é bonito. não, pelo amor de Deus, é assim, você deve lembrar daquela professora do pré, da primeira série, né? Os professores do primário. Eu lembro deles e sempre vou lembrar de você e do Alberto. Para sempre, Uau, viu? Tô obrigada. falando de coração mesmo, viu? Eu É. sei. Nossa, que legal.
Essa é uma missão de vida pra gente. E eu queria te perguntar assim, por você ter tentado e se frustrado algumas vezes, você achou que fosse ser mais difícil para você assim, voltando no tempo, né, antes de ter conhecido o método, porque eu chamo isso de síndrome do gato escaldado, sabe, o gato escaldado tem medo de água fria? Sei. Então você tenta, não consegue, sofre, tenta, não consegue, sofre, tenta, não consegue, sofre. Você fala assim: "Meu Deus, não vai dar certo". Aí você fica com medo de tentar de novo, porque você acha que É, você vai sofrer. Então você claro. achava que para você era mais difícil, É, depois dessas tentativas? eu me senti humilhado, né. Eu ficava humilhado, assim, de tentar parar e não conseguir. E eu lembro que às vezes eu ficava 3, 4 dias sem fumar, eu sentia o gosto da água, até o gosto da água, os aromas, né, a comida, depois de 2 dias sem cigarro Volta, o paladar, volta, o né. olfato, é. Então quando eu voltava a fumar, eu me sentia meio humilhado, assim, sabe, ficava para baixo, assim, sabe. E eu vou repetir, se não fosse a Easy Way, eu acho que eu não teria conseguido parar de fumar não, entendeu. Foi muito importante para mim, muito. E assim, eu considero a Easy Way como 80%, sabe, Lilian? Assim, aí tem o livro para ajudar. Eu acho que também você tem que ter força de vontade. É que vocês falam que não é a força de vontade, assim, mas Não, eu não é força de é, vontade. é, A força de vontade envolve um embate de forças opostas. Quero fumar, quero parar. O método é, Zway destrói o lado que quer fumar. Então você não precisa de força de vontade para lutar, para não fazer algo que você não quer fazer, é. né. Por isso que a gente fala que não é força de vontade. E assim, não há substitutos, entendeu? Então, Não, não há, né? Então não adianta não. ser. Por isso que eu quando tentava parar de fumar sozinho, eu substituía por algumas coisas, tipo chiclete, house. Não, aquele house preto eu não posso nem ver na minha frente. Alberto ficava É, naquele house então, também, aquele preto. né? E, e aí eu aprendi com vocês que não tem substituição. Você vai substituir um veneno por. Não, não tem. Não tem, e não faz Eu sentido. aprendi com vocês. E aí não tem necessidade de substituir, não é só que você não substitui para seguir uma ordem, digamos assim, para obedecer, Uhum, não, não tem necessidade de substituir por nada, é diferente, exatamente, então. né. Mas isso eu aprendi com vocês, porque eu É. achava que, eu vou ficar 10 dias chupando house, vai passar a vontade de fumar. E não passa. Não Não, tem. não, 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 isso É, aí e isso é método da força de vontade. então. Que é o sofrimento, né? Exatamente, exatamente. E Outra quando vo coisa também, eu fala. nunca invejei os outros fumantes. Isso é muito bom. Eu nunca invejei os outros fumantes. Então, assim, é, depois da Isway, né? No começo, assim, que eu tava 3, 4 meses já sem fumar, nunca invejei. É engraçado que hoje, Lilian, eu vou te falar, parece que eu nunca fumei na minha vida. Eu me sinto É como assim nunca mesmo, ter fumado, entendeu? é assim mesmo. É. Então, eu recebo pessoas na minha casa aqui, só que uma coisa que eu não faço, eu não compro cinzeiro. Nunca comprei cinzeiro. Cinzeiro na minha casa não entra mais. A pessoa quer fumar, tudo bem, mas pega um copinho com água e. Entendeu? Eu sinto hoje que eles ficam me olhando assim. Não, eu não sei se pode ser até inveja a palavra assim, mas com espanto, sabe? Tipo assim, pô, queria ter feito o que esse cara fez e não consigo. Eles devem pensar isso daí. Eles nunca se deram a chance, como é Não, que eles vão? não, e outra, meus amigos já estão com 50 e poucos anos, já estão com 60 anos. Pô, acabou, chega, né? Mas é É, aquilo que eu te faço, o que eu te falo, eu acho que o cara que fuma, ele tem aquela cabeça de adolescente pro cigarro, entendeu? você tem razão, essa é É, uma sacada muito muito legal, porque o adolescente acha que é eterno, que nada vai acontecer com ele, então. mas é o que eu falei, experimenta falar para eles, isso que eu sempre falo para as pessoas que estão em dúvida: "O que que você tem a perder ir lá? O que que você Ô tem a perder Lilian, se dando a chance?". eu tenho uma amiga que ela teve já AVC, ela já teve uns problemas, ela não ficou com sequela, mas ela continua fumando. Ela fala, mas não foi o cigarro, foi a Covid, foi não sei o quê. Eles inventam sempre uma desculpa, né?
E estando de fora hoje, Hum. você vê essas desculpas, você fala assim: "Meu Deus, o que que o vício faz com as pessoas, né?". Deforma a mentalidade das É, pessoas. é Eu acho triste, que né, eu esse fico é um aspecto triste. muito triste. É, Então, só que eu não falo mais nada, porque se é aquilo que eu te falei, acaba se tornando uma pessoa chata, né, é sabe. Senão a verdade. pessoa pode perder até a amizade com você. Pô, a pessoa me vê e então, eu só de não fumar, nunca mais eu vou fumar na minha vida, já é o exemplo para ela. E ela Com sabe como eu certeza. e ela sabe como eu parei de fumar, porque me pergunta, sempre me pergunta. Eu falei: "Ó, eu parei por causa de um método que chama Easy Way", eu sempre falo isso, para todas as pessoas que me perguntam, e recomendo para você a fazer. Se você quiser, eu passo o telefone deles, passo o site, passo tudo. Enquanto o medo prevalecer e for mais forte, eles vão ter essa barreira. Ah, Quando eles decidirem encarar: "Não, eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo", isso já é uma mudança muito grande de mentalidade, aí dá certo. Tem que vir então, com medo, não tem que esperar o medo passar. Mas, essa é uma chave que tem que virar para ela, a gente não pode forçar, é isso né. mesmo. Eu queria saber o que você, quando você veio lá em 2016, o que você fez para vencer seus receios, que não teve nenhum Cláudio chato falando para você, né. O Então, que fez foi você vencer o seu ceticismo, tomar essa decisão? Porque hoje você sabe que é normal as pessoas sim. sentirem isso tudo. Então, foi, determinação da minha parte, coragem, Uhum. né, em Uhum. vencer o vício, porque eu sabia que sozinho eu precisava de ajuda, eu não ia conseguir sozinho. Eu tive a humildade de entrar em contato com vocês. O fumante tem que ser humilde, Lilian. Eu tive a humildade de ligar para vocês e pedir ajuda, entendeu? E mesmo se fosse o dobro do valor que vocês cobravam na época, já valeria a pena do mesmo jeito, entendeu? Mas foi minha determinação, ser exemplo para minha filha, ser exemplo para minha esposa, sabe? Então, isso daí venceu o medo também, a frustração, eu queria vencer essa frustração, né? E hoje eu posso falar que eu sou um vencedor, eu venci, graças a vocês. Claro que nós que somos fumantes, depende muito de nós também. Com Mas certeza. você, o Alberto, vocês foram meus professores, entendeu? Vocês me ensinaram a sair dessa. A gente mostra o É, caminho para quem realmente quer, mas, é muito importante você querer parar de fumar. É que nem o Allen fala, né, todo fumante ele quer parar de fumar, mas o medo faz essa barreira você já na quer parar de frente. fumar desde o primeiro cigarro que você coloca na boca. Isso aí eu tenho certeza, né? Mas foi bacana você falar que você buscou ajuda, porque a maioria das pessoas que vêm até a gente é mulher. A mulher, ela pela educação dela, ela ajuda e ela é ajudada. O homem, eu acho que foi criada aquela coisa do macho de se resolver, se bastar, e muitos homens sentem vergonha de pedir ajuda. Eles acham que Ah, não, eu tenho sim. que conseguir por mim mesmo, É, senão é como se fosse uma falha deles. E não é. Não é, não se trata de ser forte, não se trata de que é uma doença categorizada é pela isso Organização mesmo. Mundial da Saúde. O tabagismo é uma doença. Eu estava falando isso para uma pessoa que me escreveu hoje. Hum, Eu falei assim para ela: "Escuta, você vai se operar para qualquer coisa, esquece o cigarro, você precisa fazer uma cirurgia. Passa pela tua cabeça entrar numa livraria, comprar um livro sobre a sua cirurgia, comprar bisturi, comprar equipamentos e se autooperar? Não, né, você vai procurar um cirurgião. Por que claro. que com a doença que mais mata no mundo, que é o tabagismo, que é evitável, a morte pelo tabagismo e o sofrimento que ela causa e as doenças são evitáveis, por que que com essa doença você acha que você pode fazer isso sozinho? Então, é um equívoco as pessoas acharem que a falha é delas quando elas tentam e não conseguem. A falha é do método que elas usaram. O Sim. método da força de vontade, que a gente inclui nisso chiclete adesivo, né? Qualquer forma de reposição de nicotina que não serve, Uhum. qualquer remédio, homeopatia, qualquer coisa, laser, acupuntura, isto é método da força de vontade, porque o que quer que você use, você vai lutar para não fumar. O método Easy Way elimina essa luta. Essa é a sacada do método. É, Então, concordo, é se verdade. precisa de ajuda, não é vergonha pedir ajuda. E se a pessoa investe no cigarro, enquanto ela acredita que o cigarro é bom para ela, quando ela decide parar de fumar, ela precisa ter a mentalidade de investir na libertação dela. Senão, não dá certo. Não dá certo.
Então, eu concordo com tudo. Então, eu também, na internet, eu vi, eu tinha assistido já alguns trailers de vocês falando. Então, eu estava muito confiante, sabe? Estava muito confiante quando eu fiz a inscrição, que eu fui lá, e eu estava doente mesmo. É uma doença, eu fui humilde e pedi ajuda para vocês. Você não pensou naquele momento: "Não, deixa eu tentar parar de fumar sozinho mais uma vez"? Não pensei porque eu Não. sabia que não ia dar certo, Lilian. Uhum. Eu tinha certeza que eu não ia conseguir, entendeu? Eu sou um cara muito forte para muitas coisas, mas o cigarro, ele estava me vencendo. Eu não estava conseguindo. Quem tá do outro lado Eu tinha o exemplo do meu avô, né? Que também, sim, coitado, ele ficou muitos anos. Era um cara que falava 5 línguas, falava inglês, francês, era professor de latim, professor de italiano. Cara latim, super, uau. o cara super instruído. Ele era italiano, né? Veio para o Brasil por causa da guerra, mas ele era professor de latim. E ele não conseguia, ele não conseguiu. Eu lembro que quando eu saí do curso, e ele faleceu em 2007, né? Eu falei, que pena. Que pena, porque se ele tivesse feito o curso, ele teria parado. Eu tenho certeza que ele teria parado de fumar. Roberto fala a mesma coisa do pai dele. Então, certeza, né? Ah, também, então. Mas, né, uma pena. É. Só que quem está do outro lado, Cláudia, não entende. Você colocando essas 2 experiências de ter tentado parar de fumar com outros métodos e ter tentado parar de fumar com o método Easy Way. Explica com as suas palavras para as pessoas essa diferença. Tentar parar de fumar na raça, na força de vontade, usando reposição, remédio, enfim, e tentar parar pelo método Easy Way. Qual a diferença? Ah, vai sofrer. Com o método tradicional, vai sofrer. Com o método Sway, vocês são pessoas preparadas para tirar as pessoas desse vício. Entendeu? É a mesma coisa que você estudar sozinho ou ir para uma faculdade estudar com os professores. É a mesma coisa. Você vai sofrer muito mais estudando sozinho do que lá na faculdade. Você tem a ajuda dos professores, tem toda uma estrutura em volta, toda uma história. E eu considero como se fosse a mesma coisa. O Easy Way, você vai lá e a chance de você parar de fumar é enorme. E sem sofrimento, né? E tem gente que acha que vai demorar muito até ver os benefícios de parar de fumar. Quanto tempo depois de apagar seu último cigarro ali, naquele dia do seu seminário, no curso, você começou a sentir bem-estar, coisas boas melhoraram dentro de você? Quanto Ah, tempo na primeira depois? semana já. Na primeira semana. Mas é Muito assim, rápido, né? cada dia que passa, eu me sentia mais orgulhoso de mim. Entendeu? Pô, mais um dia, mais um dia. Não que eu ficava contando, não é isso, Sim, mas sim, sim. mais um dia. Sabe quando você está em liberdade? Eu acho que quando alguém está preso e sai em liberdade, acontece a mesma coisa. Nossa, tô livre, sabe? É uma sensação muito A boa. sensação de liberdade é uma das melhores sensações que você pode experimentar na vida. E essa libertação do cigarro não tem preço. E isso fica com você para sempre, né? Ah, É para uma coisa sempre, para sempre. Eu penso assim, a pessoa que fuma, ela vai ter sempre aquela depressão, sempre, porque causa tristeza, não tem jeito. Pânico, ansiedade, depressão. E quando você se liberta desse vício, é tudo oposto, é felicidade, alegria, você vê a vida mais colorida, não sei te explicar direito, sim, né? exatamente. Exatamente. Porque eu falo para as pessoas: parar de fumar, legal, parei de fumar, tudo bem. É diferente de se libertar. É, O processo de libertação é cortar completamente o vínculo com o cigarro, de uma forma que hoje você nem imagina. Tanto por que isso que eu te você falo. fala: "Esqueci Parece que eu que nunca fumei fumei". na minha vida, entendeu? Exatamente. Eu vejo uma pessoa Você que não foi fuma hoje em dia, hipnotizado, pelo amor de Deus, eu fala para o fico, pessoal, não é é, isso. as pessoas que eu vejo fumando hoje em dia, eu fico com pena, porque não, sabe, é triste, eu fico com pena mesmo. Sabe? Às Vamos vezes falar eu vejo algumas fotos, eu tenho, claro que eu tenho foto com cimaço na mesa, eu fico com pena de mim mesmo olhando as fotos, meu, como eu era tão idiota de estar com esse cigarro na mão, entendeu? como é que eu fiz isso um dia, É, como é que eu então, acreditei que isso era bom para mim. Eu sei essa sensação, eu tenho ela também. Só para deixar muito bem claro para as pessoas que estão ouvindo agora, que são fumantes ou são fumantes, pelo amor de Deus. Cláudio, você sofreu para parar de fumar com método Easy Way? Por favor, responda. não sofri.
O método é eficiente, eficaz, vale a pena, recomendo. E você que está fumando e tem a humildade de procurá-los e é 100% que vai sair dessa. Eles são muito bons. Obrigada. Você, algum momento na sua vida, te passou pela cabeça anos atrás, né? "Ah, o dia que eu quiser eu paro". Que a gente às vezes tem essa sensação quando a Ah, gente é jovem, sempre, né? né? Não, é aquilo que eu te falei no começo. Eu estava em, sei lá, em abril. Eu tinha uma viagem marcada para julho. Ah, não, eu vou fumar até julho, que vai ter essa viagem, depois eu paro. Aí depois, não, agora eu vou viajar no carnaval, sempre adiando, né? É impressionante, Liga. E eu não conseguia parar de fumar, não dá. Não dava, não conseguia. Sempre tinha uma desculpa. Mas você sabe que as pessoas que assistam a gente, que o nosso público é feito de fumantes, né, Sim. eles não entendem como é possível viver sem cigarro, né. Me conta como é viver sem cigarro hoje para você e se você sente falta deles em algum momento? Não, não sinto nenhuma falta. Como eu te falei também anteriormente, para mim, qualquer lugar que eu fosse, para eu ir para tal lugar sem o cigarro, não ia ter graça nenhuma. Nem passava pela minha cabeça. Ah, vou viajar, sei lá, vou fazer uma viagem internacional para um lugar legal. Não, sem o cigarro eu não vou. Então, hoje é muito mais. Eu tenho muito mais felicidade de fazer isso, entendeu? Eu já marco as coisas. Lilian, é difícil de explicar, sabe, meu? Mas antes eu fiquei muitos anos na minha casa, porque qualquer lugar que eu falasse que eu ia viajar que ia ser complicado de fumar, eu não ia. Eu prefiro ficar na minha casa, com o meu massinho do lado ali, seguro, entendeu? E é tudo uma mentira. Hoje em dia eu sou muito mais feliz. Eu faço as coisas com muito mais prazer. Eu estou viajando estou conhecendo o mundo agora. Estou viajando para muitos lugares, sabe? Com muito mais prazer. Tá? Tudo melhorou na minha vida. E deveria ter feito isso há muitos anos atrás. Perdi muitos anos da minha vida, sabe? Com cigarro. Não vale a pena, meu. Não vale a pena. E esses anos que você titubeou e de repente deu o passo, o que te deu mais segurança para decidir pela compra do curso da Easyway? Porque eu não tinha mais esperança nenhuma, Lilian. Eu não conseguia mais, entendeu? Quando eu vi, eu fiquei sabendo no site de vocês que era um método sem sofrimento, falei, vou testar, né? Porque eu sofria demais, não é é sofrimento até você tomar a decisão, e o sofrimento de aquela ansiedade de passa 3, 4 dias com o método tradicional, que você sofre muito, né? E aí eu decidi fazer o curso porque eu estava sem esperança nenhuma. Por isso que eu sempre falo bem de vocês, porque olha, se eu parei de fumar, qualquer um para, hein? Viu? E olhando hoje de frente para trás, por que você acredita que suas tentativas anteriores não deram certo e por que o método Easyway deu certo para você? Porque eu não conhecia o método. Eu achava que, às vezes se tem alguns exemplos de pessoas que pararam de fumar sem o método Uhum. Easyway, mas todas falam, pô, engordei, você vai engordar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, você fica com mais medo ainda. Você vai ficar com dor de cabeça, vai não sei o quê, vai ficar mais nervoso. E, meu, não tem nada disso. E o método da Easyway ensina a você que não tem sofrimento não, e não tem mesmo. Isso é tudo da nossa cabeça. Eu Você parei de engordou? fumar, ó, não engordei. Ó, eu tenho 1,78 de altura, eu peso uns 80 quilos. Tô com quase 50 anos, ó. Tô bem, sabe, eu não tomo um remédio, Lina, nada. Não tomo um remédio para nada. Maravilha. Só que, por exemplo, eu tive que fazer uma cirurgia no esôfago, que eu tive Uhum. esofagite. Isso foi por causa de cigarro e de bebida, com certeza. Uma válvula do meu esôfago embaixo não estava funcionando direito. Eu, durante 6 meses, no meu pós-operatório, eu paguei todos os meus pecados. Eu já tinha parado de fumar. Mas isso foi resultado de vários anos de tabagismo de álcool, entendeu? E então, por isso que eu falo, a nossa saúde, quando a gente perde a saúde, que a gente fala, puxa, Valoriza. podia ter parado antes, entendeu? A saúde é tudo na nossa vida.
Mas graças a Deus tá tudo bem agora, né. Tá tudo bem, mas se não fosse quando eu aprendi um método, aí eu fiquei ali no curso eu já falei: "Captei". Parecia o Rolando Lero da escolinha do professor Raimundo. Eu lembro. "Captei a vossa mensagem", isso foi quase que eu falei isso, "captei", sabe. Que legal. O Alberto, eu lembro que vocês falaram umas coisas lá que na hora eu falei: "Meu, como é que pode uma coisa dessa, meu? Como é que eu não Vai caindo pensei a nisso ficha, antes?". né. E é É, só eu fazendo o também, a mesma curso, é coisa. só fazer no livro eu não ia conseguir, entendeu? Você tem que, por isso que tem que ter o curso, um complementa o outro, não adianta só querer ler o livro, entendeu? E o que significa hoje para o Cláudio ser um feliz não fumante? Ah, felicidade extrema. Eu evoluí, eu sou outra pessoa, Lilian. Sou uma pessoa muito mais, confiante, determinada, feliz, sabe? Muito feliz, meu, muito. Felicidade extrema, assim. Tudo que eu faço na minha vida, eu faço com prazer. E antes, quando eu fumava, eu achava que eu fazia com prazer, né? Mas era nada, era tudo com sofrimento. Como é que você pode, você tá com cigarro, já você nem apagou aquele cigarro, já tá pensando em outro. Isso é uma prisão, isso aí não é vida para ninguém. Então, as pessoas que fumam, têm essa atitude, têm essa determinação de parar de fumar, de fazer o curso, que vai ajudar muito, que vocês vão ser muito felizes, meu. Garanto para vocês, né? Aqui eu tô um exemplo vivo aqui, graças a Deus, e eu sempre vou falar bem de vocês para todo mundo, Lilian. Sempre vou falar bem. Muito, muito obrigada, Né? Cláudio, eu acho muito bonito, eu acho que esse seu testemunho é muito válido e vai ajudar muita gente. Ah, tomara. E eu agradeço você por estar aqui, por compartilhar seus sentimentos Ah, com eu que todo agradeço, mundo. Lilian, viu? E você tem a minha admiração e parabéns por ser um feliz Obrigado. não fumante. Ah, graças a vocês, né? Obrigada. Graças ao Allen, no É. fundo ele ajudou a todos Ah, esse nós, né. cara, eu acho que eu acho que lá na Inglaterra, lá primeiro, ele não digo um santo, mas tem que algo tem que ser feito por ele. Não é possível que não fizeram nada, sabe? Ele tem que ser assim, Ele é muito nossa, reconhecido já ele lá é, e o método Easy já começou a ser aplicado no sistema de saúde público da Inglaterra. Foi uma batalha de muitos anos, para você ver que porque quando não você tem mexe com cabimento. política é que quando você mexe É com muita política coisa envolvida, né? Eu é mu sei. nossa, e tem lobby, é É, complicado, é complicado. Então no é. Brasil mais complicado ainda mexer com política, então, por enquanto a gente está aqui atendendo no privado, quem sabe um dia a coisa vira pública, né, no futuro, Eu não sei mas se. Lilian, tomara que. Porque, olha, é triste, viu, meu? É muito triste ver essas é muito pessoas triste. E E muitas pessoas que pessoas vêm morrem, né? Muitas pessoas morrem, tá louco. não, e pessoas É, que saem do programa do SUS, procuram a gente e fala: "Não, aquilo lá não funciona nada". Eu falo assim: "Pois é, você procurou uma solução gratuita que não te ajudou, né". Que deveria o governo ter uma solução eficaz e é muito uhum, sofrimento para eles. Mas a mensagem da gente hoje é que não precisa sofrer para parar de fumar, quando exatamente. existe uma solução eficaz, que você joga fora esse sofrimento e você pode se libertar. E tá eu aqui, que parei, meu marido Alberto, que deu o seminário para o Cláudio aquele dia, 2016, agora em julho vai completar 8 anos. Tem que fazer um bolo para você. Você conhece meus bolos lá no Instagram, né, Cláudio? Conheço. Me lembra quando chegar lá, vou fazer um bolo para você, Então, com Lilian, certeza. outra coisa também que eu quero falar, aquele trailer que vocês têm no site de vocês, eu acho a coisa mais linda, sabe? Aquele trailer do como seria se não existisse mais cigarros no mundo a Ah, partir de agora. Eu acho lindo aquele trailer. ele é bonito. Eu queria até que você exibisse no final dessa live aqui para todo mundo ver, Vou botar ele de volta porque então, eu assisto ele atendendo o seu pedido. eu assisto ele sempre, sempre que, como eu lembro, eu Sério? adoro tudo nele, a música, eu acho lindo. E ele me incentivou muito também a parar de fumar. Uau, que legal. E tem muita gente que acompanha nosso trabalho que não conhece ele. Então, em homenagem a você, vou editar o vídeo e vou colocar o trailer para você. Coloca, por favor, porque eu adoro aquele trailer, viu? Fará parte da sua live. Então tá bom. Tá bom. Muito, muito obrigada, Cláudia. Foi um prazer estar aqui com você. E eu espero que você tenha inspirado muita gente a querer dar o passo. Eu que agradeço você, Lilian Alberto, e obrigado por tudo que vocês fizeram por mim. Vou ser eternamente grato, tá? E espero que você consiga com outras pessoas o que vocês fizeram por mim.
Obrigado, viu? Muito obrigada, de coração. Valeu. Então tá bom.